Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 19, versículo 24, diz a palavra do Senhor. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei o jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Até aqui. Falar sobre Mefibosete, falar sobre um personagem que tem muito a nos ensinar. Mefibosete, como sabemos, ele era filho de Jonatas que era amigo de Jesus, aliás, amigo de Davi. E por ser amigo de Davi, amigo íntimo, aquele que Davi amava, ele tinha também, de alguma maneira, de alguma forma, o carinho de Davi. Embora Davi havia sido afastado de Jonatas, como também havia sido afastado da sua realidade comum, por causa da perseguição de Saul, o avô de Mefibosete. E Mefibosete nasce em uma família, em um ambiente totalmente desestruturado, espiritualmente falando. Mas não só espiritualmente falando. Mefibosete é filho de um príncipe que nunca será rei, porque a promessa que estava sobre a sua casa já fora tirada. Então o seu pai era príncipe, era um homem valente, era um homem guerreiro, mas nunca seria rei. Se o seu pai nunca seria rei, consequentemente ele também nunca alcançaria a posição sequer de príncipe, e também não teria a possibilidade de se tornar um rei. Embora a sua família fosse a família real, o seu avô fosse o rei, mas ele tinha essa consciência: ele nunca seria príncipe e ele nunca seria rei. Ele nasceu em uma família rejeitada. Por causa das atitudes do seu avô, a sua família foi rejeitada por Deus. E agora a promessa, e agora o Espírito já não está mais sobre a sua família. E esse menino, agora, que é apenas uma criança, já tem que lidar com essa realidade. Já tem que lidar com a realidade de que a sua família não tem um futuro promissor. A sua família não tem um futuro próspero. As expectativas da sua família são as piores possíveis. E com 5 anos de idade, a Bíblia Sagrada diz que eles recebem a notícia da morte de Saul, que era seu avô, e de Jonatas, que era seu pai. E quando eles recebem a notícia da morte dos seus patriarcas, eles fogem apressadamente, porque um dos filhos de Saul viria a reinar, consequentemente, viria a herdar o trono. E era comum naquela época, aqueles que herdavam o trono,
matar aqueles que poderiam ser concorrentes ao trono. Veja a história de Herodes o Grande, que matou pelo menos 3 filhos, para que não tomassem, não usurpassem o trono dele. Então a disputa por poder era muito grande, e Mefibosete, com 5 anos de idade, ele precisa fugir, ele precisa se refugiar, para que ele possa zelar e preservar pela sua própria vida. Agora ele não está pensando mais em trono, agora ele não está pensando mais em castelo, agora ele não está pensando mais em poder, agora a única coisa que lhe importa é a sua vida. O único bem que lhe cabe agora preservar é a sua vida. Na nossa caminhada, muitas vezes, eu não digo apenas na nossa caminhada com Deus, mas na nossa caminhada terrena, nós precisamos compreender que existem coisas que são extremamente valiosas, e existem coisas que são extremamente superficiais, são relativas. Nós muitas vezes estamos priorizando coisas que são momentâneas, que são passageiras, que são sem um valor adequado, e muitas vezes estamos desprezando aquilo que de fato vale, aquilo que de fato importa. Nós estamos valorizando coisas e estamos desprezando pessoas. Nós estamos valorizando objetos, estamos desprezando vida. Mefibosete agora compreende: o maior bem que ele tem é a vida. E tem um bem melhor, tem um bem maior do que a vida? Não. O maior bem que temos é a vida, e devemos preservar essa vida. Devemos preservar das mais diversas formas possíveis, de tantas quantas forem as formas adequadas e possíveis, nós precisamos fazer para zelar a nossa vida. A vida é uma só. E a vida, ela é uma preparação para a eternidade. Alguém já disse que bom seria se tivéssemos 2 vidas. Uma para ensaiar e outra para viver. Mas não temos. Só temos uma. Então não dá para ensaiar o que será da nossa vida. Não dá para ficar pensando, não dá para ficar calculando, não dá para ficar imaginando, não dá para ficar sonhando, não dá para viver no mundo de ilusões. Nós temos que viver, porque a vida é uma só. E a forma que vivemos aqui nesta vida será determinante para o nosso futuro, será determinante para a nossa eternidade. Não passe pela vida tratando-a como um ensaio, porque se você passar pela vida tratando-a como um ensaio, você vai ser como aquele que vive como se nunca fosse morrer, e vai morrer como se nunca tivesse vivido. Viva, viva plenamente, viva abundantemente a sua vida. Acima de tudo, acima de todos, preserve a sua vida. 5 anos de idade, ele já tem que lidar com o perigo de perder a sua vida, e ele vai embora. A Bíblia diz que uma ama do seu avô, uma concubina do seu avô, pega ele e foge para que ele não viesse morrer nas mãos do seu tio. E quando eles estão fugindo, a Bíblia Sagrada diz que ele cai, e em cair, ele quebra os 2 pés e fica deficiente. Porque não teve um tratamento adequado, porque não teve medicamentos, porque não teve os cuidados de um profissional. Os pés que foram quebrados naquela ocasião ficam defeituosos para o resto da sua vida. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós vamos tropeçar. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós também vamos cair. E muitas vezes nessa caminhada, na queda, no tropeço, nós carregaremos cicatrizes. E algumas cicatrizes vão ficar em nós para o resto da nossa vida. Você precisa ter essa compreensão e essa concepção. Nessa caminhada, nessa luta pela vida, nessa caminhada pelo futuro, por acreditar no futuro, muitas vezes nós vamos tropeçar, e muitas vezes nós vamos cair, e muitas vezes vamos nos machucar, muitas vezes vamos nos ferir.
Mas mesmo tropeçando, mesmo caindo, tenha a capacidade de se levantar, tenha a capacidade de se erguer. Ele tropeçou, ele caiu, ele quebrou os pés, ele ficou com os pés defeituosos, ele ficou aleijado, mas ele prosseguiu, ele continuou, ele não desistiu, ele não desanimou, porque ele sabia que havia algo que era maior. Dá para conviver com uma enfermidade, dá para conviver com um defeito, dá para conviver com uma deficiência. Pergunte para qualquer pessoa que é deficiente se ela quer morrer. Não, ela não quer morrer, porque dá para conviver com dor, dá para conviver com sofrimento. O problema é morrer. Será que você consegue compreender isso? Será que você consegue brincar com a vida? Augusto Cury disse: se você não brincar com a vida, ela vai brigar com você. Então muitas vezes será necessário fazermos isso. Brincar com a vida, brincar com o sofrimento, brincar com a angústia. Ou nós brincamos com o sofrimento, ele vai nos destruir, ou vai nos liquidar, ou vai nos eliminar. Nós precisamos compreender que nós somos seres humanos, nós somos carnais, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, temos as nossas limitações, mas não podemos perder a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé. Isso não pode ser perdido, porque se nós perdermos a nossa confiança, a crença num futuro melhor, se perdermos a esperança, acabou tudo para nós. As pessoas costumam dizer, é um adágio popular que as pessoas dizem, que a esperança é a última que morre. Não, a esperança não pode morrer, porque quando a esperança morrer, acabou. A esperança não pode morrer, você tem que confiar, você tem que crer no futuro. São 5 anos de idade, o que é que uma criança de 5 anos de idade pensa da vida? Planeja da vida, mas quer viver. A única coisa que ele quer é viver. Que fique para trás castelo, que fique para trás nome, que fique para trás família, que fique para trás trono, que fique tudo para trás, que fique para trás dinheiro. Eu quero viver. Eu só quero viver. Mesmo tropeçando, tenha a capacidade de se levantar, tenha a capacidade de crer, tenha a capacidade de confiar, e você viverá ainda a plenitude de Deus na sua vida. Quando ele cai, tem os seus pés quebrados, ele continua na fuga, e ele vai para Lodebar. Quando ele vai para Lodebar, o nome Lodebar significa sem pasto. O nome Lodebar significa sem palavra. Ir para Lodebar é seguir o caminho natural do homem, é ir para o mundo. Ir para Lodebar é tentar fugir de uma situação e ir para outra pior. Quando nós olhamos a história de Mefibosete, nós compreendemos e conseguimos enxergar perfeitamente o processo da vida natural do homem, que também outrora estava bem, estava com Deus, estava convivendo com o rei, mas também caiu, e também fugiu, e também se ausentou. Nessa vida nós vamos ser feridos sim, nessa vida nós vamos ser magoados sim, nessa vida, como já disse e repito, nós vamos carregar cicatrizes sim, mas quando você for ferido, quando você for magoado, em nome de Jesus, não vá para Lodebar, porque lá não tem pasto, e lá não tem palavra. Chegará um dia que você vai querer ouvir uma palavra de Deus, mas em Lodebar não tem. Chegará o dia que você necessitará, você estará com fome de ouvir a palavra de Deus, com fome da presença de Deus, mas lá não tem pasto. Mas o salmista diz: leva-me a pastos verdejantes e conduz-me às águas tranquilas. Se você foi ferido, se você foi ferida, se você está ferido, se você está ferida, permaneça. Permaneça. Não se refugie em Lodebar.
Lodebar não tem pasto. Lodebar não tem palavra. Olha a situação de Mefibosete. Ele perdeu o melhor. Ele vivia com uma estrutura muito bem montada, mas ele perdeu o melhor. Ele era da família real, mas ele perdeu o melhor. Ele teve que se refugiar em Lodebar, e ele estava ausente de Jerusalém. Por se refugiar em Lodebar, ele se ausenta de Jerusalém. Ele está perdendo o melhor, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. E ele vai para Lodebar. Lodebar representa mundo, onde não há satisfação nenhuma para a alma humana. A alma humana carece do pão vivo que desce do céu. A alma humana carece da palavra, porque a minha palavra são espírito e vida, disse ele. A alma humana necessita desse alimento e Lodebar não tem. Algumas pessoas estão abandonando Jerusalém, estão indo para Lodebar. Deus está dizendo para você: em Lodebar você vai morrer. Em Lodebar você não tem expectativa. Em Lodebar não tem esperança. De Lodebar você só sai para um caixão. Não se refugie em Lodebar, permaneça em Jerusalém. Quando nós falamos sobre Mefibosete, nós precisamos compreender que o primeiro nome, o nome original dele não é Mefibosete. O nome original dele é Meribaal. E o nome Meribaal significa herói de Baal. Muitas vezes quando nós temos o conhecimento do significado desse nome, nós pensamos, está vendo? Por isso que ele foi amaldiçoado, porque ele é herói de Baal. Mas nós precisamos compreender, nós sabemos que existe na Bíblia uma divindade pagã com o nome Baal. Mas o nome Baal em hebraico não necessariamente significa ou faz referência apenas a essa divindade. O nome Baal em hebraico significa pelo menos duas coisas: Senhor e marido. Então, quando nós entendemos que o seu nome é Meribaal, significa herói de Baal, nós compreendemos que o seu nome significa herói ou do Senhor. Se ele é herói do Senhor, existe outro além dele que é Senhor? Não, ele é o Senhor. E a promessa da salvação está em nós reconhecermos que ele é Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então o significado do seu nome não é tão ruim quanto as pessoas pensam. Ele é herói do Senhor, mas agora ele recebe um outro nome. O nome é Mefibosete. E o nome Mefibosete significa vergonha. Não se sabe em que momento se mudou o nome desse menino, de Meribaal para Mefibosete, mas muito provavelmente foi depois do acidente, depois dele ficar deficiente, porque as pessoas, os judeus, geralmente atrelavam deficiência a pecado. Então, se ele está deficiente, é por causa de pecado, então ele se tornou uma vergonha. Nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Mas outra coisa que nós sabemos é que existem homens que são heróis do Senhor. Existem mulheres que são heroínas do Senhor. Existem homens e mulheres que são Meribaal, mas estão se tornando Mefibosete. Alguns que são heróis do Senhor estão se tornando vergonha. E o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual o processo que está acontecendo?
Qual o caminho que se está trilhando para que isso se torne uma realidade? Nós fomos chamados para ser filhos, nós fomos chamados para ser representantes dele, nós não fomos chamados para ser uma vergonha. Mas alguns estão deixando de ser Meribaal para se tornarem Mefibosete. Ele vai e passa, eu não sei quanto tempo, em Lodebar. Enquanto ele vai, a história se desenrola e Davi se torna rei. E depois que Davi se torna rei, Davi pensa: será que existe mais alguém da família de Saul para que eu possa abençoar? Olhando um pouquinho da história de Davi esses dias, eu vejo em Davi uma personalidade totalmente distinta da personalidade que muitos de nós temos. E eu começo a compreender o porquê Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque normalmente o homem, ele é sanguinário, o homem ele é vingativo. E olhando um pouquinho para a história de Davi, eu percebo que não há nada de vingança em Davi. Davi é um homem pacífico. É até estranho dizer que Davi é pacífico, porque Davi era um homem de guerra. Mas Davi não é um homem vingativo. Davi é um homem gracioso. Davi é um homem que não queria o mal dos seus inimigos, daqueles que lhe desejavam o mal. Davi preservava a vida daqueles que queriam lhe matar. Davi tinha a personalidade de Jesus. Davi estava alinhado com a mensagem de Jesus. Abençoe os que vos amaldiçoam e orem por aqueles que lhes perseguem. Por isso eu entendo porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É pela sua personalidade, é pelas suas atitudes. E nós precisamos aprender muito com ele, a sermos misericordiosos. Nós precisamos aprender a ser graciosos. Nós precisamos aprender que nós vivemos para uma outra realidade, que nós temos um padrão a ser imitado, e esse padrão a ser imitado é ele. Ele é o nosso exemplo, e ele nos deu o exemplo. Mas como é difícil nós muitas vezes exercermos graça sobre a vida daqueles que nos ferem, sobre a vida daqueles que nos fazem mal. Leia um pouco mais sobre Davi e você vai perceber que personalidade extraordinária Davi tem. Quantas lições Davi tem a nos ensinar, como nos portarmos como discípulos de Cristo e a como vivermos como tal. Davi se torna rei e ele começa a perguntar e a procurar se existe algum descendente de Saul. E aí Mefibosete está em maus lençóis mais uma vez. Por quê? Porque ele fugiu para não morrer por causa do trono. Davi agora é o rei, e se Davi é o rei, há a possibilidade de Davi estar procurando descendente de Saul para matar, para que não venha usurpar o trono. E ele com certeza ficou desesperado. Você conhece a história? Davi é informado que existe um homem que trabalhou para Saul chamado Ziba, e ele manda chamar Ziba e pergunta: existe alguém de Saul para que eu possa abençoar? Eu não sei qual a concepção que Ziba tem, se Ziba acreditava que ele ia abençoar mesmo, ou se Ziba acreditava que ele ia mandar matar. Mas Ziba dá todas as informações, e ele manda buscar Mefibosete. Ele manda trazer Mefibosete para a sua presença. O que Davi está fazendo é estendendo a mão para quem está prostrado, é restaurando quem está caído, é renovando a esperança de quem não tem expectativa de vida nenhuma mais, é dando um panorama futuro para quem não tem mais futuro, para quem não tem mais expectativa nenhuma. O que Davi está fazendo é exercendo graça, é derramando graça. Será que existem alguns Davis em nosso meio que são capazes de exercer a graça, que são capazes de viver a graça, que são capazes de estender a mão para quem está prostrado, de restaurar quem está quebrado,
de restabelecer quem está destruído. Será que existem alguns? Deus está procurando homens e mulheres como Davi, para dizer: esta é também um homem e uma mulher segundo o meu coração. Graça. Quando compreendermos as nossas debilidades, quando compreendermos as nossas fraquezas, quando compreendermos os nossos defeitos, vamos perceber a necessidade que temos de abençoar, de ajudar e de restaurar. O que Davi está fazendo por Mefibosete? Davi está arrancando alguém do anonimato. Davi está pegando alguém que não é nada, não é ninguém, e trazendo para a evidência. Você nunca saberia quem foi Mefibosete se Davi não mandasse chamar, se Davi não mandasse buscar. Ainda que ele tivesse sido parte da família real, você nunca saberia se Davi não tivesse entrado na história dele. É alguém que ninguém conhece mais, ninguém sabe que existe, ninguém dá importância nenhuma, mas Davi dá. Davi chama, Davi traz. É isso que o rei faz. O rei pega alguém que não é nada, o rei pega alguém que vive no anonimato, o rei pega alguém que vive no esquecimento e traz para a evidência, e mostra que nele nós podemos aparecer, nele nós podemos brilhar, nós podemos refletir a luz que emana dele, mas é nele. Se não for o rei, nós vamos continuar no anonimato. Se não for o rei, nós vamos continuar sendo nada. Se não for o rei, nós vamos continuar sendo ninguém. O rei já fez isso por você. E se você não vivencia isso ainda, o rei quer fazer isso por você. Ele quer tirar você do anonimato, ele quer tirar você das trevas, ele quer tirar você de Lodebar, e quer trazer você para Jerusalém, quer trazer você para a evidência. Mas sabe o que é interessante nessa palavra? É que nós estamos falando de alguém que era da família real, alguém que conhecia o que era o palácio, alguém que conhecia o que era o poder. Então talvez a palavra esteja sendo dirigida para alguém que já faz parte da família real, mas que está indo para Lodebar. Alguém que já experimentou dos privilégios de fazer parte da família real, mas está indo para Lodebar, mas está caindo nas trevas, mas está caindo no anonimato, mas está caindo no esquecimento. O rei continua de mão estendida para você, o rei continua te chamando, o rei continua pronto, preparado para trazer você de volta à evidência. Quando o rei chama ele de volta e ele chega à presença do rei, o rei diz: eu vou restituir a você todas as terras do seu avô, tudo vai ser seu, e a partir de hoje até o fim da sua vida você vai comer pão na mesa comigo. Ele diz: quem sou eu, ó rei meu senhor, para que te preocupes, para que te importes com um cão morto como eu? O reconhecimento da realidade nos leva a recebermos aquilo que nós não merecemos. O que é que Mefibosete está dizendo? O que é que ele está fazendo? Ele está reconhecendo quem ele é. Ele não é nada, ele não passa de um cão morto, ele não tem valor algum. Enquanto nós acharmos que temos valor, isso é vanglória, isso é uma glória vã, isso é uma glória inútil, isso é uma glória falsa, isso é uma glória mentirosa. Mas quando nós nos sentirmos nada, quando nós reconhecermos que não somos nada, é Ele quem vai ver, é Ele quem vai enxergar, e é Ele quem vai valorizar, é Ele quem vai dar valor, é Ele quem vai estipular o valor, e o valor que Ele estipula é um valor elevadíssimo. O salmista diz que a redenção de uma alma é caríssima. Pedro diz que a redenção do homem, a salvação,
A compra do homem não se deu por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Quando nós enaltecemos a nós mesmos, quando nós supervalorizamos a nós mesmos, quando nós estabelecemos o nosso valor, isso significa que nós não temos valor algum. Mas quando nós reconhecemos que não temos valor e deixamos Ele estipular o valor, Ele paga por nós o valor mais elevado, o valor mais caro. Eu sou um cão morto, quem sou eu para que o Rei meu Senhor se preocupe comigo? E a partir daquele dia, Ele tem restituído as terras, e a partir daquele dia, Ele passa a comer na mesa do rei. Ou seja, na casa do rei ele encontrou um lar, na casa do rei ele encontrou uma família. Lar é diferente de casa, porque casa é um prédio, lar é comunhão. Lar é uma estrutura montada para que se conviva. Lar é diferente de casa. Lar é um ambiente onde há paz. Lar é um ambiente onde há esperança. Lar é um ambiente onde há comunhão. E foi isso que ele encontrou na casa do rei, um lar. E é isso que o rei tem a oferecer a tantos quantos vêm à sua casa, um lar. É isso que o rei tem a oferecer a tantos quantos vêm à sua presença, uma família. Na casa do rei você vai encontrar um lar, e na casa do rei você vai encontrar uma família. E eu tenho dito, nós somos e nós precisamos ser uma família. Mefibosete agora está tranquilo, ele está na casa do rei, mas isso não apaga o seu passado, isso não apaga tudo o que ele passou. A vida dele foi uma vida de altos e baixos, e talvez, quando compreendemos isso, percebemos que a vida dele se assemelha muito à nossa, porque queremos sempre ter uma vida de altos, queremos sempre ter uma vida no topo, e não é assim, e nunca será assim. A vida dele se assemelha à nossa, porque a vida dele é feita de altos e baixos. No primeiro momento da sua vida, ele é filho do príncipe, ele é neto do rei, ele mora no palácio, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas de uma hora para outra, ele perde tudo. Ele perde pai, ele perde avô, ele perde casa. A Bíblia não menciona sua mãe, mas se a Bíblia não menciona sua mãe, talvez ele já não tivesse mais mãe. A única coisa que lhe resta é uma empregada que agora assume o papel de mãe, porque não era empregada sua, era empregada do seu avô. É a única coisa que lhe resta, alguém que lhe ama. E é isso que tem que ser preservado na nossa vida. Quem ama, quem nos ama, alguém que lhe ama, sacrificou-se, alguém que lhe ama, lhe preservou, alguém que lhe ama, lhe estendeu a mão, alguém que lhe ama, lhe carregou para que ele não sofresse mal algum. Preserve quem lhe ama, preserve quem lhe ama, porque amanhã você pode sentir falta desse amor. A vida dele é feita de altos e baixos. Ele era da família real, agora ele perde tudo, vai para Lodebar, os anos se passam, e agora ele retorna e ganha tudo de volta de novo. Está tudo certo, está tudo tranquilo, só que lá na frente, ele vai perder tudo de novo. Ele agora está na casa do rei de novo, mas lá na frente ele vai perder tudo de novo. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi está sendo ameaçado por Absalão, seu filho, que estava querendo tomar o poder, Davi foge. E quando Davi foge,
A Bíblia Sagrada diz que Ziba vem a Davi com algumas coisas, com 2 jumentos, vem a Davi com alguns pães, vem a Davi com algumas uvas passas, vem a Davi com vinho, e Davi pergunta: para que é isso? Não, os jumentos é para o rei, né? As uvas é para o pessoal comer no deserto, os pães é para o pessoal comer, o vinho é para o pessoal beber no deserto para se refrescar. Diz: e Mefibosete? Ziba era empregado de Mefibosete. E Mefibosete? Mefibosete não veio. Mefibosete ficou na cidade, porque Mefibosete disse que agora ele vai ocupar o trono de novo. Ele disse que agora vai tomar o poder de novo. Ele disse que agora a realeza vai voltar para a sua família. Ele usurpou o trono do rei. E o rei vai embora. Mas antes de ir embora, o rei diz: então, a partir de hoje, as terras que eram de Mefibosete são suas. E foi embora. E Mefibosete perde tudo de novo. E perde tudo por quê? Perde tudo por causa de uma calúnia. Perde tudo por quê? Porque foi vítima de alguém ganancioso. Perde tudo por quê? Porque foi vítima de alguém invejoso. Ele perdeu tudo porque foi vítima de alguém mau. Ele perdeu tudo de novo. Mefibosete nunca usurpou o trono, ele nunca quis o trono. Sabe por quê? Porque Mefibosete vive pela graça, e quem vive pela graça, a graça lhe é suficiente. Quem vive pela graça não necessita mais de nada. Foi isso que Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, então vive por ela. Quem vive pela graça não necessita mais de nada, não. Não interessa se é famoso, se é anônimo. Não interessa se tem um nome ou se não tem. Não interessa se tem um trono ou se não tem. Não interessa as coisas superficiais que a vida pode proporcionar. Tem a graça. Vive pela graça. Então, nessa vida, você vai passar por altos e baixos também. Essa vida, você vai passar por momentos bons e momentos ruins. Nessa vida você vai ganhar e você vai perder. Isso é natural, isso é normal da vida. Só não perca a sua fé. Só não perca a sua integridade. Só não perca o seu caráter. Não interessa o que falam, mas que o que falam seja mentira. Não interessa do que acusem, que a acusação seja falsa. Ele queria o lugar do rei. E o rei diz: então a partir de hoje você é dono de todas as terras dele. E Ziba se torna de fato dono de tudo o que ele possuía. E o texto em que lemos diz que o tempo em que o rei passou longe, Mefibosete não lavou os pés. Quando a Bíblia diz que ele não lavou os pés, naturalmente a Bíblia está dizendo que ele não tomou banho. A Bíblia diz que ele não fez a barba. Imagina a situação que está a cara desse cidadão. A Bíblia diz que ele não lavou as suas vestes, até que o rei voltou em paz. Olha a fidelidade desse homem ao rei. Olha como a ausência do rei fez mal para aquele homem. Olha como a ausência do rei deixou aquele homem angustiado. Esse homem simplesmente se largou, se jogou, se abandonou. Sem a presença do rei nada faz sentido. Sem a presença do rei nada vale a pena. Então não adianta tomar banho, não adianta fazer a barba, não adianta lavar as vestes. O homem está barbudo, feio, fedido. Essa é a situação. Mas ele aguarda o retorno do rei. Isso é para você saber quão mal faz a ausência do rei. Isso é para você saber como você fica espiritualmente na ausência do rei. Talvez alguns pensem que vai ficar tudo bem na ausência do rei. E você sabe que o rei que eu estou falando não é Davi.
Talvez alguns pensem, não, eu vivo tranquilamente, sem a presença do rei, mas quem tem um coração quebrantado, quem vive pela graça, como Mefibosete, sabe a importância que o rei tem, e sabe a necessidade que tem da presença do rei. Enquanto o rei não voltou, esse homem estava abandonado. Se o rei está distante de você, fisicamente talvez você não esteja atendendo o padrão estabelecido por ele, o padrão em que ele estava. Talvez você esteja de barba feita, talvez você esteja de cabelo cortado, talvez você esteja de roupa limpa, talvez você esteja perfumado, cheiroso, cheirosa, mas espiritualmente é assim que você está, acabado, destruído. Sem o rei não há alegria, sem o rei não há contentamento, sem o rei não há prazer, sem o rei não há vida, sem o rei nada vale a pena. Mas a Bíblia Sagrada diz que o rei volta, e quando o rei volta, a Bíblia Sagrada diz que ele vai ao encontro do rei, e quando ele vai ao encontro do rei, ele se justifica diante do rei. O rei lhe acusa de não ter seguido, e ele diz, não, eu fui vítima de uma situação, porque eu disse, eu vou abardar o jumento, eu vou preparar o jumento, e vou com o rei, mas o meu empregado me traiu, o meu empregado me enganou, e ele disse ao rei que eu queria o lugar do rei, e ele disse ao rei que eu queria o trono do rei. Ele me enganou, mas a minha vontade era de estar com o rei, a minha vontade era de ter seguido com o rei. Davi acreditou na história dele, e Davi disse, você vai dividir a terra com Ziba. Se eu dei tudo para Ziba, a partir de agora metade é de Ziba e metade é sua. E ele disse, não, eu não quero. Deixa tudo para ele, pode deixar tudo para ele, porque o rei meu senhor já voltou em paz. O que é que ele está dizendo? Rei, não me interessa terras, rei, não me interessa rebanhos, rei, não me interessa gado, não me interessa propriedades, nada me interessa. O que me interessa é que o rei voltou em paz. O que me interessa é estar na presença do rei. Então perca tudo nessa vida, perca tudo nessa caminhada, abra mão de tudo nessa vida, mas não abra mão da presença do rei, não abra mão do retorno do rei. O rei está voltando, o rei vai voltar, e quando ele vai voltar em paz para aqueles que lhe esperam. Ele vai voltar com paz para aqueles que lhe esperam. Perca tudo, abandone tudo, mas não abandone o rei, não abandone a presença do rei, não abra mão da presença do rei. Se Davi havia prometido que Mefibosete comeria para sempre na sua mesa, com certeza ele continuou comendo, e para ele isso foi suficiente. Tudo para ele perdeu o valor quando ele encontrou a graça do rei, e quando ele passou a viver única e exclusivamente para o rei. Quem tem o rei, quem tem a presença do rei, não precisa mais de nada não. O rei já é tudo para nós, o rei já é tudo que nós precisamos, o rei já atende todas as nossas necessidades. Olhe para o exemplo de Mefibosete, olhe para a fé, olhe para a garra, olhe para a determinação, olhe para a coragem, olhe para a perseverança desse homem, e siga o exemplo dele. Não pare, não pare, não pare, prossiga. Se está ganhando, amém. Se está perdendo, adore a ele, continue, persevere, porque uma derrota, um fracasso não representa o fim da linha não, a menos que nos entreguemos, a menos que baixemos a guarda e nos deixemos levar pela situação. Mas se nós confiarmos, se nós crermos, um momento de retrocesso, um passo para trás, vai servir talvez de impulso
para nós alcançarmos níveis mais elevados, a nós vivemos coisas mais extraordinárias na presença do Rei. Prossiga, é a palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus.